Olá galera, bem-vindos a mais um diálogo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Matemática Discreta 2. O tema do vídeo é busca em profundidade. A busca em profundidade vai ser o nosso primeiro algoritmo implementável com o objetivo de produzir uma árvore geradora a partir de um grafo simples que seja conexo. Aqui no quadro eu coloquei um procedimento e logo depois da gente ler esse procedimento a gente vai aplicá-lo aqui. Um procedimento, eu diria, um pouco grande, né? Mas é bem simples de ser aplicado. Beleza? Então vamos acompanhar aqui. Escolha um verso do grafo como raiz. Forme um caminho, iniciando nesse verso e adicionando em ordem, aí depois eu vou explicar isso aqui, o que significa, arestas e versos sucessivamente, de modo que cada nova aresta seja incidente ao último verso do caminho e ao vértice que ainda não esteja no caminho. Se o caminho passar por todos os versos do grafo, temos uma árvore geradora. Do contrário, retorne ao penúltimo vértice e siga, se possível, a partir dele, adicionando novos vértices. Se isso não puder ser feito, você retornou para o último, também não deu, né? Não puder ser feito, retorne a vértices anteriores, ao antepenúltimo, ao antepenúltimo, e assim por diante, até que todos os vértices do grafo sejam adicionados. Esta será a árvore geradora. Então, quando você adicionar o último vértice, né, do grafo, aí você pode parar, que você vai ter então uma árvore geradora. Tá certo? Para a gente entender isso, vamos pegar esse exemplo aqui. Use a busca em profundidade para obter uma árvore geradora para o grafo a seguir. Então aqui eu tenho um grafo G, tá certo? Eu quero uma árvore geradora para esse grafo. Olha, para não embolar muito a coisa, né, tem gente que faz desenhando aqui em cima e tal, mas como eu quero explicar os passos, né, vamos fazer um desenho auxiliar aqui. Então eu vou fazer um esqueleto aqui, dos vértices que estão presentes na minha árvore. Então aqui está o vértice A, o vértice C, o vértice B, o vértice D, o vértice F, o vértice E, o vértice G, o vértice H, o vértice I e o vértice O. E à medida que a gente for adicionando eles, a gente vai acrescentando aqui nesse desenho de baixo, para a gente não poluir muito o desenho de cima. Tá certo? Aqui, gente, eu vou fazer um histórico dos vértices adicionados. Então, nesse caso, gente, o algoritmo começa o quê? Escolha um vértice como raiz. Olha, como ele não falou nada, não deu nenhuma regra, eu vou ser sistemático. Eu vou escolher o vértice A, que A vem antes de todo mundo. E essa palavra em ordem aqui vai me ajudar a produzir algo que seja mais fácil de implementar. Porque se eu deixar uma escolha aleatória, eu tenho várias possibilidades de escolher qualquer uma, é difícil implementar esse tipo de coisa. Então você tem que dizer para o computador exatamente o que ele tem que fazer. Então nessa solução aqui a gente vai estar imitando um computador, eu diria. Então eu vou colocar aqui, designar o vértice A para ser a minha raiz. Certo? Então nesse caso A, ele foi adicionado à minha árvore geradora. Então imagine que eu tenho uma lista com todos os vértices de A até J, o último vértice aqui. E aí, à medida que eu for adicionando os vértices, eu vou tirando os vértices dessa lista, até que essa lista fique vazia. Aí, então, eu paro. Tá certo? Então, o A já saiu da nossa lista. Observe que, a partir de A aqui, eu só posso adicionar C, que sai da nossa lista. Então, o que acontece? A partir do A, eu adicionei o vértice C. Tá certo? Aí, a partir de C, observe, eu tenho possibilidades. Eu posso ir para D ou posso ir para B. Só que, como eu estou usando uma certa ordem, no meu caso eu vou dizer que eu estou usando a ordem alfabética, eu vou adicionar B. Então, eu adicionei aqui, certo? Essa aresta. Consequentemente, o B ele passa a não estar mais na minha lista de vértices possíveis para eu ir. Eu já fui para ele. Né? Lembrando que aqui, gente, eu não posso formar nenhum circuito. Tá certo? Porque senão eu não tenho uma árvore. Beleza? Que fique bem claro isso. Então, nesse caso aqui, eu estou aqui em C. Quer dizer, estou em B. Né? Porque eu saí de A, fui para C, fui para B. O problema é que a partir de B eu não posso adicionar mais ninguém. Por quê? C já está na lista e aí eu repetirei a aresta. Não é interessante isso. Então eu retorno para C. Ou seja, eu retorno de B para C. E a partir de C eu adiciono quem? D. Então essa aresta aqui é chamada de aresta de retorno também. Então ela veio tanto, mas eu tive que voltar sem adicionar ninguém para retornar para esse vértice, que é o que acontece aqui. Se eu não conseguir formar a árvore geradora num caminho só, né, direto, eu retorno até que eu consiga adicionar alguém. Então, estando aqui em B, eu retornei para C, e aí de C eu posso adicionar, só tenho essa opção D.
Tá certo? Então eu adiciono o vértice D. D, então, sai da minha lista de possibilidades, já foi adicionado. Observe que a partir de D eu posso ir para E ou para F. Como eu estou seguindo uma certa ordem sistemática, eu vou para E. Então eu removo E da lista. Então, de D eu fui para E. Observe que em E, o que acontece? Eu posso ir para F ou para G. Como eu estou seguindo a ordem alfabética, eu vou primeiro para F. Então, adiciono o vértice F, removo ele da minha lista. Só que o problema é o seguinte, estando em F, eu posso vir para D, só que aí eu já adiciono um vértice que já foi adicionado, porque aqui ele fala o seguinte, ó, e adicionando sucessivamente arestas e vértices, de modo que cada nova aresta seja incidente ao último vértice do caminho e a um vértice que não esteja no caminho. Então, o último vértice aqui é F. Essa aresta aqui, se eu adicionar ela vai adicionar D que já está no caminho. Isso não pode. Os dois não podem estar no caminho, só o inicial. Tá certo? Então, o que acontece? Essa aresta aqui, F, ela vai ser uma espécie de aresta de retorno. Tá certo? Vai ser uma espécie de aresta de retorno. Então, a partir de E, tá certo? Vou botar aqui uma setinha melhor. Então, quando você tiver uma voltinha assim, é o que a gente chama de aresta de retorno. Então, a partir de E, eu volto para E e continuo o processo. Como eu voltei para E, aí de E eu posso ir para G ou para H. Como eu estou trabalhando numa ordem alfabética, vou só botar asterisco aqui, eu vou primeiro para G. Então, G sai da minha lista de possibilidades futuras. Já está na minha árvore. Agora, estando em G, observe que eu só posso ir agora para H, porque E já está na lista. Então, eu vou para H. Então, vim para G, agora eu vou para H. Uma vez que eu chego em H, ó, eu removo H da minha lista. Certo? De possibilidades. Estando em H, eu posso ir para I ou para J. Aí eu vou para I, por quê? Né? Então, aqui eu fui de G fui para H, né? Ó, opa, estou riscando na figura de cima, né? De G eu fui para H e depois de H eu fui para I. Pronto, isso saiu da minha lista. O problema é o seguinte, que se eu olhar bem, a partir de I, gente, eu não posso fazer nenhuma escolha. Por quê? Se eu escolher H, H já está na árvore, não pode. Então o último vértice tem que ser um vértice novo. O primeiro inicial é I, a partir então se eu voltar, estou repetindo a aresta, estou repetindo o vértice, não pode. Então eu faço uma aresta de retorno aqui para H, e a partir de H eu vejo se eu posso adicionar alguém. No caso aqui eu posso adicionar quem? J. Tá certo? Então, essa é a ordem que nós escolhemos. Beleza? E aí J sai da nossa lista e nós temos, portanto, nossa árvore geradora. De uma forma sistemática. Provavelmente se você ver um algoritmozinho já rodando aí na internet, você vai perceber que ele vai gerar muito provavelmente esta mesma árvore aqui. A menos que eu tenha errado alguma ordem, alguma ideia, mas eles partem de um processo sistemático. Por isso que eu, mesmo alguns autores que eu sigo, eles não utilizando, né, essa forma ordenada de escolher, eu faço, né, ou pelo menos não falando explicitamente, eu faço porque na hora de programar isso aí vai ajudar o indivíduo. Porque, pense bem, se você está aqui em C, né, imagine que você escolheu como raiz o vértice C, por algum motivo. Né, C é um ponto importante lá do problema. Então a raiz é C. Aí você fala, pô, eu posso ir para A, posso ir para B, posso ir... Então, vou escolher aleatoriamente. Humanamente falando, isso não tem problema. Você pode falar, vou para D. Porque de D eu vou para E, vou para H, vou para I. Só que na hora de implementar isso, você vai encontrar dificuldades. Tá certo? Então trabalhar com elementos em ordem crescente, listas ordenadas, isso facilita muito a nossa vida. Então por isso é bom você ter essa ordem. Então aqui está o nosso histórico, né? Eu escolhi A, é a raiz, depois C, depois B. B eu não pude ir para ninguém, retornei para C. De C eu fui para D. De D eu escolhi E. De E eu fui para F. F eu não pude escolher, eu retornei para E. Depois eu fui para G. De G eu fui para H. De H eu fui para I. Retornei, né, para H, porque não podia ir para ninguém, escolher mais ninguém. E escolhi então J. Essas arestas aqui, gente, são, né, como eu venho mencionar, arestas de retorno. Tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, né? Qualquer dúvida é só colocar nos comentários, gente. Muito obrigado, até a próxima.